Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor Lavrov, vamos lá para mais uma aula. Então, pessoal, vamos lá falar hoje sobre o sistema nervoso. A gente vai discorrer um pouquinho sobre essa anatomia em duas aulas. Obviamente o tema é bastante complexo. A gente toca e foca bastante em alguns pontos que normalmente são apresentados nas diferentes graduações. Enfim, o mínimo que você pode saber, né, na verdade. Tanto que aqui desenvolve vários tipos de aula e isso é importante, sistema nervoso, no caso para outras disciplinas, para o entendimento da farmacologia principalmente. Obviamente isso vai te ajudar também com o entendimento da fisiologia, no caso, e também na histologia, para ver a anatomia microscópica, entre outras coisas. Então vamos começar. Então se a gente entende nessa parte do sistema nervoso central, como é a parte que sente, né? Normalmente a parte se relaciona bastante com diferentes palavras, diferentes coisas, não sei o que, questão emocional, mas o sistema nervoso é muito mais que isso. Ao ser muito mais que isso, ao mesmo tempo ele é estudado muito pouco ainda. A gente aproximadamente, conforme as pesquisas, não chegamos nem ao 30% do que a gente deveria saber sobre sistema nervoso, né? Desenvolvido através de ciências criadas recentemente, como a neurociência. E obviamente é claro isso porque não tem um adequado estudo, né? Porque normalmente a gente quer estudar ele, no caso, em vivo, né? Não in vitro, nem muito menos depois, né, na necropsia, embora são estudos também desenvolvidos, mas a gente quer estudar ele em vivo, ver o que está acontecendo, como que o cérebro, o sistema nervoso reage frente a diferentes estímulos, que a gente sabe mesmo, no caso, de uma forma pouco teórica, né, no caso. Mas também a gente descobriu, né, nesses recentes tempos, que no caso, através de técnicas de imagem, a gente pode analisar. Isso tem aumentado bastante o interesse por estudo de neurociência, né, com aplicação, obviamente, estou falando do cunho científico, né, com técnicas de imaginologia, como a gente vai falar brevemente. Mas vamos lá, o que interessa, se você observa, né, através da anatomia, técnicas anatômicas, a gente desenvolve uma dissecação, praticamente, o que é o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele vai ser dividido, tem vários tipos, no caso de classificações, do ponto de vista funcional, do ponto de vista morfológico ou anatômico. Então tem várias formas. Até do ponto de vista farmacológico, também recentemente está tendo uma nova visão. Obviamente não muda, né, muito, mas é uma questão já envolvendo fármacos, interação fármaco-receptor, droga-receptor, entre outros. Então, como podemos observar, que seria da gente sem o sistema nervoso? Basicamente, a gente não teria muito o que fazer. Então, o sistema nervoso ele foi evoluindo ao longo dos anos que o ser humano e todas as espécies que possuem um sistema nervoso, nem que seja primitivo ou altamente evoluído, têm apresentado. Então, ele vai ser dividido. Se você observa aqui, seria um sistema nervoso em toda a sua amplitude, né, completo, que é sistema nervoso periférico e sistema nervoso central, que é as grandes classificações. Mas assim, a gente vai estudar isso de uma forma bem mais prática e observando, né, que é. Aqui já a gente podemos observar, basicamente, observar o sistema nervoso central, que é bem diferente da imagem anterior, onde está já todo o sistema nervoso central e periférico. Aqui já seria parte do central. Mas para iniciar isso, nós precisamos saber como que se origina, no caso, esse sistema nervoso de forma geral, embriologicamente, obviamente, né? Tem todo um desenvolvimento do tubo neural que vai se dar a partir da camada germinativa do ectoderma, né? Um dos folhetos embrionários, né? Que é esse ectoderma, que obviamente é a parte mais externa do organismo. E aí ela vai, né, no caso, ir acontecendo mudanças anatômicas, espessamento desse ectoderma, no caso, que está logo acima do notocorda, e aí formando o que a gente conhece da placa neural, que ela vai desenvolvendo
aos poucos, né, no caso. Ela vai conforme o desenvolvimento embrionário, como podemos observar, e já fetal, no caso, na imagem. Então, que normalmente a gente entende por sistema nervoso é aquele que capta, né? Aquele que vai observar alterações. Obviamente o sistema nervoso ele vai precisar do que? De ajuda, que são, no caso, as partes periféricas, os nervos periféricos, na qual a gente encontra terminações nervosas, no caso, especiais para cada tipo de estímulo. Então ela capta alterações no meio externo, obviamente, e também no meio interno, por exemplo, né, quando está acontecendo algum problema, né, por exemplo, um acidente ou bate, então tudo isso o cérebro ele capta através do sistema nervoso, tá? E obviamente vai estar composto por encéfalo, medula espinal e nervos de forma geral, né, no caso. As classificações que a gente vai ter, também a gente vai observar que muitas vezes se dá uma... Porque o que compõe o sistema nervoso? Vai ser o neurônio, né, principalmente. E nós, dentro de todo o corpo, de toda aquela primeira imagem que nós observamos, né, muitas vezes por chocar, né, porque tem um monte de fiozinho, né, mas é tudo o quê? É tudo neurônio. E obviamente a gente sempre está acostumado a observar um tipo de neurônio, né, no caso. Um tipo de neurônio que é o famoso, né, cabecinha Rastafari, né, que tem as pontinhas, que seria basicamente esse aqui que podemos estar observando, né, que é o multipolar. Mas a gente tem outros dois tipos também, o bipolar, que é esse aqui, e o pseudo-unipolar, no caso. Obviamente eles vão agir como diferentes tipos de neurônios sensitivos, que é o aferente. Obviamente esse neurônio sensitivo aferente é o que vai trazer, vai captar o estímulo, e isso tem nas partes mais periféricas, na pele principalmente. E o neurônio motor, o eferente, que já leva a resposta, que obviamente depois que o aferente leva essa resposta através do neurônio de associação, ele vai dar uma resposta e vai mandar novamente através do neurônio de associação para o neurônio motor, o eferente, que leva essa resposta e dá uma resposta, né, no caso, né, quando você vê uma picanha, né, na churrasqueira, né, e você já está tendo um estímulo, então via aferente, através, obviamente, do globo ocular, dos olhos, né, vai nervo óptico vai comunicar, no caso, com o cérebro, zona córtex pré-frontal, e vai mandar um estímulo novamente, que muitas vezes vai ser, nossa, que gostosa essa picanha. E você emite através, não somente uma movimentação, pode ser através de uma fala, choro, enfim, muitas coisas, né? São vários tipos de reações que podem acontecer. Então nós temos diferentes. E cada um desses neurônios, eles são compostos principalmente por um corpo celular, porque não é nada mais, são células, só que elas são especializadas, não são iguais a todas as células. E no caso, os neurônios, eles vão ser compostos por dendritos. Esses dendritos obviamente vão se interligar e nelas vão se ligar outros neurônios, e pelo corpinho dela, que é o axônio. E também tem as terminações, né, no fundo, terminações de axônios que se comunicam, como nós estávamos falando, com outros neurônios para fazer, né, a sinapse, a famosa sinapse que a gente estaria falando. Bom, aqui outra figura só mostrando aquilo que nós estávamos falando, né, referente, né, aos neurônios, os tipos, neurônio sensorial, tem um corpo celular, que é a via aferente, né, que traz, no caso, que traz, obviamente, a captação do estímulo, depois ela vai, no caso, pro córtex pré-frontal, pro cérebro, no caso aí temos aqui aquele especialista que nós estávamos falando, né, no caso, que é o neurônio multipolar. Aí ele vai desenvolver depois a resposta através do neurônio motor eferente, entre outras coisas. São bem diferentes, porque se você observa, né, alguns desses neurônios produzem mielina, né, na bainha de mielina, que isso facilita essa condução. Já outros neurônios não têm, por exemplo, aquele multipolar, ele não possui isso.
Porque uma resposta rápida, né, que se dá. Agora, esses motores, eles têm que ter essa bainha de mielina, porque se não tiver, isso pode desencadear muitos problemas, muitas doenças neurodegenerativas, por exemplo, né, epilepsia, por exemplo, coisas clássicas, né, Alzheimer, Parkinson, entre outras. Então, as classificações têm um critério anatômico, que é o sistema nervoso central, vocês já conhecem, sistema nervoso periférico, o que a gente vai focar hoje. Mas também tem um critério funcional, que no mais se dá o sistema nervoso somático e o sistema nervoso visceral. Obviamente significa aquele que tem, no caso, que é caráter voluntário e involuntário. Obviamente o visceral é involuntário e o somático é o voluntário. Obviamente isso caracteriza visceral por todas as vísceras e somático normalmente, né, na parte músculo-esquelética. As divisões, né? Isso aqui é importante, isso é chave para você lembrar sempre como que se divide esse sistema nervoso em central e o periférico. Obviamente, o sistema nervoso central, a gente vai ter divisão em que? O encéfalo e a medula espinhal. Aí sabemos que o encéfalo ainda tem outras estruturas, né? O encéfalo, não confundamos com o cérebro. Muita gente fala, né? Confunde, pensa que encéfalo e cérebro é a mesma coisa, mas não é. Tá? A unidade principal sempre vai ser o encéfalo. E esse encéfalo, galera, ela tem que estar conformada pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. E aí, dentro do cérebro, que se tem outras subdivisões, temos a parte do telencéfalo e o diencéfalo, né? Obviamente que são principal diencéfalo, que vai comunicar logo com o tronco encefálico. E do tronco encefálico temos o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Importantíssimo esse tronco encefálico, porque dele a gente depende muito a comunicação, no caso de respostas, tanto também a captação como a resposta. Beleza? E o sistema nervoso periférico conforma é tudo que sai da medula. Periférico por quê? É tudo que saiu da medula espinhal e que já atravessou o canal vertebral, todas as vértebras, é já sistema nervoso periférico, que vai até a ponta dos dedos, né? Por exemplo, até o confim, a parte periférica, como o próprio nome nos indica. Aí temos os gânglios e as terminações nervosas. Bem, aqui só uma imagem para mostrar para vocês como que é isso, né? O sistema nervoso central, esse primeiro que vamos a desenvolver. Aqui podemos ver toda essa dissecação desse sistema nervoso central, que se dá através, né, de uma vista, no caso, dorsal e uma vista ventral, né, no caso. Então, iniciamos com essa medula espinal. Essa medula espinal está conformada por 31 segmentos. Quando a gente fala 31 segmentos, obviamente se associa bastante, né, com, no caso, com as vértebras. Obviamente é um pouco diferente, porque no caso, na medula espinhal, ela vai se iniciar desde onde? Desde a saída, no caso, da cavidade craniana, através do foramen magno, que se encontra no osso occipital, até a vértebra lombar 2, até L2. Então, somente até lá temos medula espinhal. Mas, professor, mas e o outro? E as outras? L3, L4, aí as sacrais. O que acontece? Aí a gente já vai ter terminações, tá? A gente vai explicar com mais calma. Aí, que mais também ressaltar? Dentro dessa medula espinhal temos intumescências. Essas intumescências, obviamente elas vão, no caso, a desenvolver o que a gente vai ver, os plexos, né? O plexo braquial, no caso, né? Na parte que vai, no caso, irradiar para todo o corpo, a parte torácica, abdominal e dos membros superiores, e temos, né, na parte lombar, que já abrange toda a parte pélvica e dos membros inferiores. E depois temos a cauda equina. Aqui podemos observar, no caso, a intumescência lombar e a intumescência cervical. Isso também é bem clássico, que se faz nas perguntas, né, de prova, de concursos, entre outras. Bem, aqui podemos observar a cauda equina, que basicamente é essa estrutura que está mostrando aqui. Se a gente faz, no caso aqui, podemos observar toda a parte equina, né, está mostrando toda essa parte que estou marcando.
E, obviamente está envolvido, né, das meninges, que a gente vai falar daqui a pouco. Porque já mais para cá já é o que? Ainda é, no caso de medula. Estamos chegando, né, o que a gente vai ver, né, das intumescências, né, no caso lombar. Aqui é cauda equina. Você vê que é separado em vários filamentos, porque elas vão se irradiar ou vão se difundir membros, no caso inferiores, e também na parte pélvica. Ops. E também na parte... Ixi, deu problema. Aqui. Bem, então se a gente observa, no caso, como que seria um desenho, né? No caso, a gente observando como que se dá essa parte, como ela se divide, né? Na parte amarela temos, no caso, os nervos cervicais. Depois na parte vermelha, aqui que estou assinalando, no caso, já temos os torácicos. Em azul, os lombares. E já, no caso, em celeste, cor azul claro, né, já temos os nervos sacrais. Obviamente, a partir daqui já inicia, né, no caso, a cauda equina, porque lembra que tínhamos falado, é até a L2 que vai a medula. É a lombar 2, se você observa. Então, você pensa, mas não pode, não, mas é, né? Por isso é uma questão para evitar, no caso, por exemplo, durante um trauma, um acidente, né? Tudo foi feito perfeitamente para evitar, no caso, algum tipo de problema que dê nelas. Aqui só para mostrar nessa outra figura, mostrando aquilo que a gente estava falando, como que está essa medula dentro do canal vertebral de cada vértebra. Essa medula espinhal, ela tem fissuras e sulcos, né? Como qualquer estrutura nervosa, que a gente vai ver depois, né? O cérebro também, fissuras e sulcos. Então aqui a medula também não deixa de ser a mesma coisa. Então vamos observar que ela tem fissura mediana anterior, que está aqui, a fissura mediana anterior, e obviamente também ela vai ter, no caso, sulcos, tá? Aqui um sulco mediano posterior, temos um sulco lateral posterior, no caso, e anteriormente temos um sulco lateral inferior, que é por onde se origina também os nervos, gânglios e terminações nervosas que sairão, como nós tínhamos falado, parte do sistema nervoso periférico. Então, agora vamos falar sobre o encéfalo. Já falamos do sistema nervoso, medula espinhal, né? Ainda sistema nervoso central. Temos o encéfalo. O encéfalo tem diferentes pesos, no caso, né? Normalmente algumas literaturas falam entre 1,4 e 1,6 quilogramas, tá? Isso muda dependendo, porque, obviamente, né? Mas isso, obviamente, depende da literatura, o cadáver que foi dissecado, o estudo que avaliou isso, enfim, isso muda um pouco, tá? Mas já saibamos que pelo fato que você tenha mais massa cerebral, nem depende que você seja mais inteligente, como a gente se falava antigamente, aquela velha teoria de que a gente utiliza somente 10% da nossa massa encefálica, nosso cérebro, né, principalmente. Então isso aí é um absurdo, né? Tem até filme que apareceu por aí, isso já foi descartado. Obviamente a gente precisa de quê? De ter sinapses. Então, entre mais você aprende, obviamente você desenvolve mais habilidades e, por ende, você tem um nível cognitivo maior do que outras pessoas que normalmente desenvolvem atividades de rotina e que o cérebro não é desafiado. Porque nosso cérebro, gente, ele tem que ser desafiado para ele melhorar, tá? E muitas vezes, né, a gente tem essa conversa que o cérebro não quer gastar energia à toa. Ele não é obrigado a isso, ele quer manter aquilo lá que já foi estabelecido desde há milhões de anos. No caso, então, ele quer gastar o mínimo e ter o mínimo, então, conforme no estilo de vida, né? Por isso que muitas vezes, né, a gente pensa assim, se o cérebro for extremamente desenvolvido, a gente não seria nem canhoto nem destro, a gente seria os dois, porque para o cérebro não faria diferença. Entendeu? Então, bom, isso aí é uma conversa vem, né, no caso de sistema nervoso evolutivo e tudo isso, no caso que foram desenvolvendo, genes, tudo isso. Mas, enfim, isso a gente conversa em outra oportunidade. Bom, voltando ao encéfalo, ele está localizado na caixa craniana,
é dividido em três partes, né, como tínhamos falado: o cérebro, cerebelo e tronco encefálico, como podemos observar na imagem. O cérebro, ele mais que tudo 90% da massa encefálica, porque tem também, né, o cerebelo e o tronco encefálico. Ela tem bastante sulcos, no caso, como tínhamos falado, sulcos e fissuras, por isso que ela tem uma área de superfície maior, tá? Então essa superfície é maior porque é bastante preguiada, dividido em dois hemisférios, esquerdo e direito, dividido, em duas partes, né, que é a parte do córtex, parte externa, e a região interna, né, na qual temos substância branca, e na parte externa, que é o córtex, substância cinzenta. Por que são diferentes? Porque aí temos os corpos neuronais, e, no caso, na região interna, dendritos e axônios. Então, esse encéfalo, como tínhamos falado, né, composto pelo telencéfalo e o diencéfalo. O telencéfalo, basicamente, né, a parte do córtex cerebral, no caso, aí vamos encontrar fissuras, giros e sulcos que estão presentes, né, em toda a superfície desse telencéfalo, e que muitas vezes elas vão fazer a divisão dessa parte do telencéfalo, né, que vai constituir os lobos que a gente conhece, que são bem associados com os ossos que protegem esse cérebro, né, no caso. Então vamos ter um lobo frontal, um lobo parietal, um lobo temporal e um lobo occipital. Tem também a ínsula, obviamente ele não tem relação com outros ossos, né? Então esse osso frontal, basicamente, né, com o lobo frontal, como podemos estar observando. Aqui na figura está fazendo essa relação. Obviamente aqui a parte anterior, tá? E aqui a parte posterior. Então temos um lobo frontal, um lobo parietal, que está mostrando aqui, parte posterior, um lobo occipital e um lobo temporal. Ah, professor, mas e a ínsula? Ela é mais interna, é logo posterior, ou na verdade mais medial do lobo temporal. Aqui o cerebelo. Se a gente observa, né, aqui nessa parte aqui, que eu estou colocando aqui, o lobo da ínsula, que é a parte mais interna. Beleza? E aqui sinalando, né? Mas, professor, o que separa? O que separa, né, no caso, esses lobos? Obviamente, eles vão ser separados pelas fissuras pelos sulcos, né, como nós vamos a observar. Então, temos sulcos cerebrais. Eles vão que separam, no caso, temos o sulco lateral, que vai separar o lobo frontal do lobo temporal. Temos o sulco central, um dos mais importantes, que separa o lobo parietal do lobo frontal. E o posterior, o sulco parieto-occipital, que separa o lobo parietal do occipital. Obviamente, né, dentro desses sulcos, temos os giros. Os giros que podem ser, por exemplo, do sulco central, vamos ter um giro pré-central e um pró-central, que obviamente, se a gente separa, observemos aqui, esse aqui seria o sulco, né, que estou marcando aqui. E o que vem anterior a ele seria o pré-central, e o que vem posterior, o pós-central. Obviamente, aí destaca-se muitas atividades e funções na qual que se observa nessas partes. Por exemplo, nesse pré-central, na parte anterior, tem a parte área motora primária e na posterior, área sensitiva primária. Obviamente, de hemisfério para hemisfério, tem umas leves diferenças, tá? Que se desenvolve bastante em atividades como a fala, como a movimentação, por exemplo. Aqui só para mostrar novamente, no caso esse giro pré-central, aqui tem o sulco, né, que é o que divide, aqui tem o sulco lateral, e aqui mostrando o sulco parieto-occipital. No caso, aí obviamente tem mais outros giros também presentes, não é somente o pré-central e o pós-central, tem outros giros também presentes, como, por exemplo, aqui o giro pré-central, vermelho, aqui o mais anterior, o frontal superior, o esverdeado frontal médio e frontal inferior. Ah, professor, mas por que tudo separado? Porque, obviamente, se destacou
destacou-se bastante as atividades nervosas diferenciadas em cada uma dessas partes. Bem, aqui um corte sagital mostrando uma melhor observação, porque quando você vê a peça, você vê uma peça esbranquiçada, assim, meio assim, uma cor bem diferente. E aí, como que eu vou separar, gente? Obviamente, aqui observamos na parte azul tem o telencéfalo. No caso, isso aí é parte do encéfalo, porque o encéfalo é conformado pelo telencéfalo e por essa estrutura laranja que é o diencéfalo. Todo isso envolve, vou até marcar aqui, toda essa parte envolve o que seria o encéfalo. Vou combater encéfalo, tá? Depois, nessa parte verde claro aqui, eu seria o mesencéfalo, que está comunicando já o que? O tronco encefálico com quem? Com o encéfalo. Então, esse mesencéfalo. Depois temos aqui em laranja a ponte. E mais inferiormente em azul claro, temos o bulbo. Tá? Depois temos o bulbo. Já o que vem, no caso já para baixo, já é medula espinhal, que já não conta, né? Já, porque aqui o que a gente quer saber é toda a parte que, né, que é o encéfalo. E aqui só em roxo, né, que é o cerebelo, né, normalmente. Não é nem roxo, é meio rosa, né? Mas beleza, gente, porque essa imagem é fantástica. Que a gente tem uma noção, né? Porque quando a gente vê na peça, até mesmo sendo uma peça no real, né? Aquelas de plástico, né? Não tem uma separação, uma cor só. Mas, gente, é como você separar. Então, cola nessa imagem que aí vai te ajudar bastante. Bem, outra já na parte mais interna, a gente vai encontrar, no caso, os núcleos da base, né, principalmente no córtex cerebral. São constituídos por diversas porções de matéria cinzenta, né, lembra que tínhamos falado, né, que no caso é corpo celular, que estão localizados somente no telencéfalo, nas regiões inferiores do cérebro, e ocupam uma posição lateral em ambos os hemisférios cerebrais. Então, observemos esses núcleos de base também, né? São estruturas mais internas e que estão relacionadas muito com doenças neurodegenerativas. Então, por exemplo, a substância negra, que obviamente essas colorações são mais escuras por causa da quantidade de neurônios presentes. Se você observar nessa figura que é mais real, né? No caso, um corte coronal desse cérebro, estamos mostrando, né, tudo isso, todas essas estruturas mais escuras, porque tem maior quantidade de quê? No caso, de neurônios. Obviamente também vamos ter você vê umas cavidades que são os ventrículos. Esses ventrículos é importante, a gente vai ver daqui a pouco, porque esses ventrículos, basicamente, por onde circula o líquido, o líquor, né, o LCR, o líquido cefalorraquidiano, por exemplo, tá? Beleza, então o que mais a gente pode destacar? Obviamente, entre várias estruturas, né? Por exemplo, que tínhamos falado, o núcleo caudado, também temos o putame nessa região aqui. No caso também podemos observar o tálamo, que já é a parte, né, do diencéfalo. Por exemplo, o corpo caloso, que está ligando principalmente o hemisfério esquerdo do direito, entre outras. Então, o diencéfalo, basicamente, já é a última parte do que a gente fala do encéfalo, é constituído pelo tálamo, o hipotálamo, importantíssimo, a gente falou disso em sistema endócrino, tem alguma das minhas aulas sobre sistema endócrino, e o epitálamo também, que também está, esses dois principalmente estão muito envolvidos na produção de hormônios, no caso, isso é importante, né, para a vida do ser humano. Então, e obviamente, né, vamos terminar isso aqui para não ficar muito comprido, tá? Então, já dá uma observar aqui as referências bibliográficas, aqui no meu canal, já se liga através desse link, clica aqui no link e se inscreve, deixa o like, observa minhas outras aulas que eu tenho, né? Trabalho em várias disciplinas, né? Mais que tudo também morfológicas, né? No caso, e também algumas no caso da área das ciências exatas, tá? Então, tudo de bom aí para você. Qualquer dúvida, estamos por aqui. Tchau, tchau.